tem dois livros que acabam falando da Gazeta, que são muito bons, que a Gazeta, por motivos óbvios, acaba tomando um espaço muito grande, e são os dois livros que saíram sobre o crime do Pimenta, né? Um do jornalista que Ah, foi da... sim. É, um do jornal... Porque o crime nasceu ali, né? Ela era repórter da Gazeta Mercantil, o Pimenta tinha vindo de Nova York para ser diretor, eles começaram a namorar e ela começou a crescer dentro da estrutura da Gazeta. Aí o Pimenta Mas é na coisa. foi convidado para o Estadão e levou ela para ser editora de economia do Estadão. Aí, mas o romance começou na Gazeta. E aí fala muito da história da Gazeta. Nos dois livros falam bastante de como é que era essa relação de poder que tinha, de tudo que existia dentro do jornal, né? Então, esses eu acho que são os livros que têm de mais completo sobre a Gazeta Mercantil. Mas eu acho que nenhum deles aborda a crise, porque a crise foi uma crise repentina, assim, né? Foi uma crise que se abateu bem Mas tem rapidamente. um livro, tem um livro, Márcio, eu não sei qual é o nome, que é um jornalista da Gazeta que escreve sobre o caso em si, a morte, né? Que é muito Sim, bom. Perdão, como é o nome? o jornalista um jornalista se chama Lima, me esqueci o nome agora, O nome do tá? livro E é teve um que foi Luiz Fernando Lima, Luiz Antônio Lima, uma coisa assim. Eu tenho o livro aí. E e o o nome do outro livro também não me lembro agora, já digo para vocês. a minha E o bagunça, a minha outro esposa é uma bagunça é de olhando a um morte. jornalista que foi da Gazeta chamado Vicente Vilardaga, tá? E o livro se chama Queima-Roupa, o nome é assim, é o nome Tragédia Policial. Tá? Eu vou confirmar isso aqui agora, tá? Então, são os dois livros que falam da Gazeta. Óbvio que não diretamente, né? Mas a Mas Gazeta não, acaba... Hã? deve falar quase que en passant sobre Não, a não, Gazeta, não? fala bastante até porque o Pimenta era um cara importante na estrutura da Gazeta, foi correspondente em Washington e depois foi diretor aqui. E o Pimenta sucedeu aquele jornalista que o Cadão, se não me engano, trabalhou com ele, o Bicudo também deve ter trabalhado, que foi o jornalista acusado de receber dinheiro para plantar matéria na Veja e na Isto É. Lembra dessa história? Como é que eu O não... Mário de Almeida. Mário Alberto, isso, Mário Alberto de Mário, Almeida, Mário né? Alberto de Almeida. Era um É, jornalista que era diretor da Gazeta na época do escândalo, isso foi em 89, 99, é. quando saiu o livro do Mário Sérgio, e o Mário Alberto era acusado ali pelo Mário Sérgio de ter sido o jornalista que assessorava o Iris Rezende e que foi procurar a Veja, isto é, o Estadão, para que eles fizessem matéria que tinha que ter a seguinte senha: o ministro das Boas Notícias. E a Veja deu essa matéria, onde o Mário Sérgio É. ali conclui de que o Mário Alberto pediu e o Gujo topou, né? E então, Não o vamos, Mário é uma Alberto... bola assim, mas olha. Exatamente. Não Então, o vale que a eu pena. estou fazendo? Estou comprando a caixinha com as coisas. Aí compro e põe. Tem uma Sim, conversa vazando faço por aí. fumaça, depois. Sabe? Eu misturo. Conversa falando de Desde que eu fumaça e chegar, vazando por aí. né, fazer outro dia, Bom, quem sabe a gente possa vir a falar um dia sobre esse assunto, mais para a praia. especificamente. Não, para mim, a questão importante da Gazeta é a seguinte, que a decadência da Gazeta, a queda da Gazeta, se dá no mesmo processo, no mesmo período da Muito bom. financiarização, Essa a saudade financiarização do jornalismo econômico. acho que Essa discussão na Gazeta foi muito acentuada. E na Gazeta predominava a concepção estruturalista, digamos assim, da economia, né? De acompanhar as áreas produtivas, a produção de máquinas, a produção do campo e o desempenho concreto da economia.
E a financiarização dizia que isso tudo era consequência de um processo de acompanhamento dos índices financeiros. Tem que controlar os índices financeiros, o resto acontece. Que é esse modelo de financiarização absoluta que hoje domina a economia mundial. Tá? Então, são os indicadores financeiros, a inflação, a taxa de câmbio, os juros, esses é que decidem os rumos da economia e o resto vai atrás. É só olhar para os indicadores financeiros e já sabe para onde vai. Né? Então, esse modelo, a Gazeta era uma resistência a esse modelo. Tá? E o Globo e a Folha se associaram para lançar o Valor, tanto que levaram para dirigir o Valor o Celso Pinto, que era o editor de finanças da Gazeta. Ele era o editor de finanças. A Gazeta era uma editoria grande de finanças, mas a finanças era submetida não era uma editoria predominante. Tá? A finanças era um segmento econômico, mas não era a predominância. Tá? E o Valor levou o Celso Pinto e a Célia Gouveia, que eram os dois editor e subeditor de finanças, para lá, e o Valor é um jornal que segue esse padrão. Né? Me lembro que eu discuti isso muito com o Celso Pinto, que era muito meu amigo, e eu discutia muito com ele com isso, né? Essa coisa de abandonar o chão de fábrica, como se dizia, né? Para fazer cobertura. E a Gazeta recomendava, não, tem que ir no chão da fábrica, tem que ir lá conhecer, tem que ver os operários, tem que ver as máquinas, tem que entrar nas fábricas, tem que entrar na produção, tem que enxergar a economia. E esse pessoal das finanças, não, enxerga tudo olhando os indicadores, não fica perdendo tempo com isso aí. Né? Então, e isso foi um processo que não foi uma coisa foi uma coisa internacional. Tá? E logo depois que se instalou o valor, né? Porque no início o Valor praticamente não fez não teve nenhum impacto sobre a Gazeta Mercantil. Mas a Gazeta coincidiu, aí eu não sei, aí tem que haver talvez tenha que haver, eu não vi nada a respeito, mas coincidiu essa decadência da Gazeta rápida, meteórica, e com a ascensão do Valor e dessa financiarização absoluta da economia. A Gazeta tem que lembrar que ela teve um papel fundamental ali a partir de 78 na articulação dos empresários pela volta da democracia. Tá? Teve um manifesto dos empresários de 78, que foi praticamente urdido lá dentro da Gazeta. Né? E tem um de 83, que é mais agressivo ainda, contra o regime militar. Tá? Os empresários, aquelas lideranças que a Gazeta consolidou, que era o Antônio Hermílio de Moraes, o Abílio Diniz, aquele cara o Bardella, o Jorge Gerdau, de certa forma. Né? Essa liderança da indústria brasileira que rompeu com os militares, né? com o excessivo controle da economia pelos militares. E a Gazeta foi o polarizador, aí foi o fator aglutinador dessa gente, desse pessoal, e deu espaço para eles e até construiu, de certa forma, um discurso para eles. E eu acho que essas coisas estão todas interrelacionadas, né? Mas não vi, embora tivesse grandes jornalistas na Gazeta, não vi ninguém escrever nada muito substantivo sobre isso. E eu falei com o Totti um pouco antes dele morrer, e ele também não lembrava de uma produção que esclarecesse o que aconteceu com a Gazeta Mercantil, que ela sucumbiu assim E também, 5 anos. Bicudo, tinha muitas brigas internas, né? Tinha muito ódio interno entre editores e diretores, né? Porque a Gazeta se baseava num compromisso do grupo que assumiu a Gazeta, liderado pelo Miller, um compromisso de que o dono não interferia no jornal. O dono era o dono. O jornal tinha um plano, o jornal tinha uma estratégia, tinha uma linha de conduta bem clara, tinha um método de trabalho. O dono aprovava aquilo e ele não se metia no jornal. Ele lia o jornal no dia seguinte. Tá? Mas o velho Levi, o Herbert Levy, que era o dono que deu a carta branca para esse pessoal fazer o jornal, né?
ele concordou e ele levou à risca isso aí. Mas quando ele morreu e o Luiz Fernando, filho dele, assumiu, o Luiz Fernando sempre teve que ficar muito próximo do jornal, e ele foi assumindo posições no jornal, e foi indo, até que ele assumiu mesmo. Foi aí que o Miller saiu e assumiu o Mário Alberto, né? Porque o Mário Alberto não é da turma da Gazeta. O Mário Alberto caiu de paraquedas lá, vindo já nesse processo do Luiz Fernando Levi. E o Luiz Fernando Levi, ele era um cara, eu gostava muito dele, me dava muito bem com ele, mas ele era um sujeito um pouco assim, superficial. Ele gostava muito do brilho da Gazeta, aquela coisa que ele era uma personalidade recebida em qualquer lugar e tal e tal. Mas ele não tinha grande noção do que era o jornal, né? A própria ideia do Diário do Sul foi uma ideia que foi por ele, né? Foi vendida para ele. Era uma ideia na contramão do projeto da Gazeta. Uma ideia muito controvertida dentro do jornal. E que era bombardeada por alguns editores lá de São Paulo, né? Completamente. Porque o dinheiro do Diário do Sul saía da Gazeta, então os caras todos eram contra. E o Diário do Sul foi deficitário durante todo o tempo em que existiu. Né? Então, havia muita... Além de ter rachado a equipe, foi uma série de coisas lá que aconteceram. Ele fez uma aventura também na Argentina, né? Ele fez um jornal na Argentina. O Luiz Fernando Levi fez um jornal na Argentina. Era a Gazeta Latino-Americana, era uma edição bilíngue, era um caderno bilíngue que era comandado pelo Severo até. Não, mas não no Brasil. Digo, na Argentina, fizeram um jornal na Argentina. Era latino-americano. Esse caderno latino-americano, Gazeta Latino-Americana, saía no Brasil e saía no Uruguai e na Argentina também, se não me engano. O Severo era o editor e quem estava junto com ele é o Guilherme Pierner. Isso, Guilherme Pierner. Na Argentina, no Uruguai, no Chile e no Paraguai. No Paraguai, Tinha acordos. Era a ideia de entrar no Mercosul. Circulava com... Mas eu não estou falando num caderno, estou falando num jornal que ele fez, abriu em Rosário, não sei aonde. Jornal, a Gazeta Latino-Americana. Não, ele abriu um jornal que não era a Gazeta Latino-Americana. Ele fez um jornal qualquer na Argentina, em das cidades argentinas. Não sei se Córdoba ou Rosário, sei lá. Comprou um jornal lá, ou montou um jornal lá. Isso não eu não era sei. Caderno. Isso eu não sei. Eu sei a Gazeta Latino-Americana. Que o Severo é que... Esse Luiz Fernando Levi era um cara, acima de tudo, muito insensível. Eu me lembro de quando na Isto É, a gente vivia com o salário atrasado, tudo era uma caca. Quando a Gazeta era dona da Isto É, era uma vergonha. A maneira como a Isto É era administrada era uma vergonha. Inclusive, eles malbarataram o título e tudo. Quando venderam, não tinha mais nada. E eu me lembro porque eu estava na Isto É, na época que era da Gazeta, eles não pagavam as contas. Eu mandava os filmes para o laboratório para revelar, o cara dizia que não ia revelar porque fazia 3 meses que não recebia da Gazeta o valor da coisa. A Gazeta era uma vergonha, tudo. A parte administrativa, pelo menos da Isto É. A Gazeta tratava a Isto É a pão e água, com muito pouco pão e quase nada d'água. E nesse meio tempo que a gente estava com o salário atrasado, tudo, esse Luiz Fernando Levi, me lembro que estava arrematando faqueiro de prata no leilão lá feito pelo pessoal daquele restaurante famoso que tinha ali na Rua Augusta, como é o nome? Não é Pecados Mortais, como é o nome do restaurante? Um restaurante famoso do Máspio. Lembra Eu não lembro o nome, mas eu sei o que é. Era o Spice Pirandello. Isso, esse aí. Então, ele arrematava leilões, no leilão, arrematava faqueiros de prata e nós com salário atrasado. Nós ficávamos muito putos com ele. O Hélio Gama contava uma história, eu vi ele contar, que quando o Levi comprou a Isto É, do Moreira Salles, o cara que fornecia papel disse: mas eu sou muito azarado. O meu pior cliente comprou a revista do meu melhor cliente.
E o Humberto Werneck também sacanava muito a Isto É, que dizia, não, a Isto É foi a revista mais vendida. Foi vendida pelo o cara que fez a época também, como é o nome dele? O Domingos Azugaray. A Isto É foi vendida pelo Domingos Azugaray por Moreira Salles, daí o Moreira Salles vendeu para a Gazeta Mercantil. Então o Werneck dizia, não, a nossa revista é a revista mais vendida do Brasil, é a Isto É. A Isto É foi outra aventura, né? A Isto É foi outra aventura que a Gazeta fez. Mas a Isto É não contava também com o apoio da equipe do jornal, né? Isso tudo era coisa do Levi, era o Levi já operando. O pessoal do jornal, o Miller, por exemplo, achava que isso tudo era de dispersão, que tinha que concentrar. E o Scott foi para lá, mano. O Scott, o Skosteg. Ele foi para lá na Isto É. O Skosteg foi para a Isto É isso aí. Eram uns editores da Isto É. E o Mário Alberto, que foi lembrado agora há pouco, também foi diretor da Isto É. Sim, ele era o diretor da Isto É, antes do Aloysio Maranhão, era ele. E depois trouxeram o Milton Coelho também, uma época. E o Mário Alberto resolveu comprar a revista Gourmet e fazer uma revista de gastronomia, porque o Mário Alberto era todo chegado nesse negócio de comida e vinhos finos e comida chique e tal. Ele comprou uma revista só para se divertir e fazer figuração no mercado paulistano ali. A revista Gourmet, que foi editada pela Alda Palma, também na época que a Gazeta era dona da Isto É, eu até ajudava a editar a Gourmet meio assim, sem ganhar nada, para ajudar a Alda Palma, porque ela tinha que... Era tudo no mesmo andar lá. O Mário Alberto ele não era da equipe original, ele entrou ali. Ele era um paulista das famílias tradicionais de São Paulo, assim, né? Um cara com fumos de erudição e de coisas bem educado, né? Sofisticação. Muito bem, muito gentil, cordial, bem educado. Excelente, muito bem, mas ele era... Vamos voltar então para o nosso localismo. A nossa proposta hoje, depois desse bela preliminar, bastante interessante, esclarecedora, a ideia hoje era a gente conversar um pouco sobre a questão da cobertura da nossa imprensa em relação a esse momento que nós vivemos aí, né? De um lado, nós tivemos essa cobertura que a gente pode chamar de uma cobertura hiperlocal, feita por veículos e por profissionais que conhecem muito bem o local, os ambientes, conhecem as pessoas capazes de dar informações, né? Têm conhecimento de causa sobre muitos dos aspectos envolvidos ali, e assim por diante. Eu, ao mesmo tempo, tentava trabalhar e fazer esse acompanhamento. Os nossos veículos tradicionais tiveram seríssimas dificuldades do ponto de vista material, porque eles também foram impactados pelas águas. O Correio do Povo teve que simplesmente evacuar e sair de lá, porque está ali localizado no centro histórico, uma das regiões mais barbaramente atingidas pelas enchentes. A Zero Hora, que tem o seu parque gráfico lá no 4º Distrito, também foi atingida, inclusive não conseguiu mais imprimir o jornal, teve que apelar lá para o co-irmão Grupo Sinos, em Novo Hamburgo. A Rádio Guaíba, com aquele episódio da cheia lá do prédio do Correio do Povo, também teve que sair, foi se abrigar lá no Morro da Televisão e tudo mais. E desse cenário todo, com essas dificuldades materiais e com profissionais, e vivendo situações de alagamento também, não necessariamente flagelados, mas porque o entorno de suas residências ou edifícios estavam também alagados, tiveram que se desdobrar e trabalhar e fazer um acompanhamento de 24 horas daquilo tudo que acontece. De um rescaldo desse, não há dúvida nenhuma que sobram vários problemas, certo? Né? Há deficiências na cobertura, informações equivocadas, informações recebidas de entes governamentais que não necessariamente eram verdadeiras,
uma enxurrada de fake news, de notícias mentirosas e fraudulentas nas redes sociais, que obrigou os veículos, digamos, convencionais a darem uma atenção também muito grande para isso. Além de fazer um acompanhamento dos fatos todos, tinham que fazer um acompanhamento das mentiras que eram veiculadas nas redes para tentar pôr os pingos nos is. E fazer isso a partir da credibilidade que, em algum aspecto, ainda desfrutam. Mas nas redes também, o que apareceu foi que não tem por que fazer qualquer tipo de louvor ou elogios ao trabalho dos jornalistas, porque eles estavam ali, na verdade, não fazendo nada mais do que obrigação. Mas o fato é que, fazendo ou não a sua obrigação, deram uma ampla divulgação e informação sobre aquilo tudo que está acontecendo. O que se discutiu também é uma questão da qualidade dessa informação. E aí é isso que eu queria ouvir vocês, né, sobre como é que vocês fizeram o acompanhamento disso tudo que foi veiculado. E o Casarré e o Lanzetta, que também estão presentes hoje aqui, podem nos dar, inclusive, uma visão daquilo que, como as informações a respeito dos episódios todos do Rio Grande do Sul chegaram até os cidadãos de outros estados a partir das informações veiculadas pela imprensa. Então, é sobre isso que a gente queria falar. O Moisés Mendes gentilmente acendeu o nosso convite também para participar e trazer a sua leitura sempre crítica e muito inteligente também sobre aquilo que se passa no nosso cenário. Elmar, tu que está no já, também de alguma forma acompanhando esses fatos todos, o que tu tem a nos dizer a respeito disso tudo? Eu acho que eu primeiro gostaria de lembrar o seguinte: na pandemia, a imprensa adotou uma atitude oposta. Ela mandou os repórteres para casa, para trabalhar em home office, né? Reduziu as equipes, reduziu os salários, cortou. Tem uma coisa inacreditável que isso tenha acontecido, mas aconteceu. Cortaram os salários 25% de alguns, 50% de outros. Cortaram as redações, tá? Houve cortes, aproveitaram para cortar as redações e botaram todo mundo em home office, né? Eu fui muito crítico dessa postura, porque sempre achei que o lugar do repórter é onde estão acontecendo os fatos. E se tem uma pandemia na rua, nos hospitais, tudo, é aí que ele tem que estar, e não em casa, e não em casa dando pitaco, né? Mas, no fim, a cobertura da pandemia se resumiu aos números, às estatísticas. Tá? Não houve uma cobertura de campo assim, do que aconteceu na pandemia, com um argumento respeitável de que tratava-se de proteger o jornalista e tal, mas, na verdade, é que só esse conceito de proteger os profissionais, tá? Então os enfermeiros também estão sendo protegidos, os médicos, tudo. Não. Os profissionais têm o risco da sua profissão, e a profissão dos jornais tem esses riscos aí. Então, achei que fiz muita crítica a essa postura dos jornais terem aproveitado para cortar custos e reduzir salários num momento em que pedia mais jornalista, muita informação e etc. E agora ela fez o certo, os jornalistas foram para a rua, da onde eles saíram há muito tempo, não foi só na pandemia. Os jornalistas saíram da rua há muito tempo, né? Os repórteres saíram das ruas há muito tempo. Nós temos coberturas inteiras de coisas por telefone, nos escritórios, nos gabinetes, fazendo live, etc, etc, etc. E eu acho que o jornalismo ocorre, os fatos ocorrem, não é dos gabinetes. Os gabinetes são onde os fatos são elaborados, manipulados, acondicionados, domesticados e etc, etc. Então, eu acho que, nesse ponto de vista, a imprensa acertou. Foi para a rua. Mas foi para a rua, o despreparo aparece no seguinte: a imprensa foi conivente com todo esse processo que desmereceu os cuidados ambientais. Todo esse processo que alterou a legislação ambiental gravemente e erroneamente, a imprensa apoiou isso. A imprensa apoiou essas mudanças que o Melo, que o Leite fez no Código Ambiental, apoiou as privatizações, apoiou as terceirizações do Melo e
apoiou o DEP, o desmantelamento do DEP. Eu, outro dia, estava vendo uma matéria no jornal já, foi o único jornal que publicou na época uma matéria sobre o absurdo que o Marquesan fez quando desmontou o DEP, uma instituição com uma folha de serviços prestada a uma cidade que é uma cidade com grandes áreas alagadiças, que necessita de um plano de drenagem. E o DEP foi, por ser considerado um serviço supérfluo, secundário, e foi para criar as terceirizações que depois aconteceram, ele foi fechado e incorporado ao DEMAI. Então, tudo isso, a imprensa foi favorável, né? Os relatórios dos engenheiros do DEMAI, que agora aparecem sobre a questão das comportas, sobre a questão do muro, isso não apareceu. Isso não houve uma cobertura disso, não houve uma crítica disso, né? Então, a imprensa, de certa forma, estava meio atravessada nessa coisa, porque a enchente foi grave, a quantidade de água realmente foi excepcional, haveria estragos em qualquer circunstância, mas não há dúvida, principalmente no caso de Porto Alegre e em algumas regiões ali do Taquari, que foram agravadas pelo descaso, pela inação, pela não tomada de providências e tal. Tá? Então, eu acho que a imprensa, é claro que não podia, fatos tão emocionantes, tão candentes e tal, ela não podia agir de outra forma. Eu não acompanhei a cobertura ostensivamente, extensivamente, não acompanhei pedaços e tal. Mas acho que a cobertura foi interessante, inclusive a avaliação crítica toda desse processo, ela foi ela teve uma boa discussão. O meu temor é daqui para frente, né? E vai ter um período de reconstrução que não vai ser fácil, não vai ser curto. E essas questões que eu falei estão na base de uma atitude nova em relação a essas questões, né? Voltar às questões ambientais, as questões de controle agora, por exemplo, aprovaram o negócio da expansão do eucalipto, que era 1 milhão de hectares aí no Rio Grande, agora pode plantar 4 milhões de hectares de eucalipto, né? E uma série de providências e de medidas de impacto econômico, que agora eu acho que terão que ser reexaminadas uma a uma, diante de uma nova perspectiva. E aí eu não sei como vai se comportar um tipo de jornalismo que aprovou todo esse contencioso que eu mencionei, tá? Eu acho que essa é a questão mais, para mim, é a questão mais candente assim, que se coloca agora, porque, claro, a tendência é que haja uma situação paliativa, né? Resgata os naufragados, os atingidos, os alagados, reconstrói as cidades, reconstrói as casas, tal, e volta a ser ao mesmo normal, tá? E a tendência é essa, e que será de uma gravidade muito grande, e o Rio Grande do Sul terá perdido uma oportunidade muito grande de rever certos caminhos que ele está trilhando e que são os caminhos desse desastre. O desastre aí anunciou uma coisa que vem sendo falada há muito tempo, já está dito isso há muito tempo, mas que agora, cuja gravidade agora é que se tornou clara. É isso que eu queria falar para botar a bola em jogo. A bola está rolando. Quem é que quer chutar? Eu acho... Eu ia falar só a questão do... A imprensa foi conivente porque ela sempre defendeu o Estado mínimo também, né? Ela embarcou nesse negócio neoliberal do Estado mínimo. E agora a gente vê que o Estado é muito mais importante do que jamais se imaginou, né? Ou que sempre se imaginou, mas que não era tratado como tal. Na hora de privatizar o aeroporto, tudo bem. Na hora que alaga, a Fraport quer 49 milhões na mão para o aeroporto voltar a funcionar. A Fiergs quer não sei o quê para salvar os empregos. Aí todo mundo corre para a tia, né? Não é isso? Esse é o ponto central. É o seguinte, a Fraport, a CEE, né, cujas privatizações foram apoiadas com veemências por alguns setores da imprensa, né?
mas cujos contratos nunca apareceram, nunca foram divulgados os contratos. Então, hoje as pessoas se surpreendem quando a Fraport pede dinheiro, mas é que os contratos que a Fraport assinou, eu deduzo de outros contratos que eu cheguei a conhecer, mas prevê isso, porque os contratos de privatização, eles prevêem que o concessionário não tem ônus. É o capitalismo sem risco, esse das privatizações. Se ele não tiver alcançado aquele resultado previsto no contrato, o Estado é obrigado a contribuir para o equilíbrio do contrato. O contrato tem que andar em equilíbrio, né? E muitas vezes remunerar as empresas que não alcançaram os resultados. Corre uma ação que eu nunca vi nenhuma notícia, eu sei porque eu acompanhava isso há um tempo, depois abandonei, mas eu nunca vi uma notícia. Corre uma ação na Justiça da empresa que foi concessionária por 15 anos das estradas no Rio Grande do Sul e que nunca investiu um centavo em ampliação das estradas, nunca investiu em duplicação, nunca investiu em nada, porque o contrato não exigia, e o contrato lhe garantia uma TIR, uma taxa interna de retorno de 9,5%, e ela não teve. Ela está na Justiça buscando esse dinheiro, são uns 2 ou 3 bilhões que eles cobram, né? E sequer essa ação é acompanhada, entende? Porque é como se fosse normal num negócio com o Estado, a empresa não corre risco. Veja-se o contrato da CE. Eu não conheço o contrato de concessão da CE. Esses contratos não são divulgados, embora devessem ser públicos. Eles não são divulgados. Mas certamente está lá a garantia dos resultados, e se não alcançar os resultados, o concessionário é obrigado a indenizar. E é isso que a Fraport está esperando. Essa é a questão das privatizações, que não... a parte submersa das privatizações, né? São os contratos. O contrato de concessão da CE, o contrato de concessão da Corsan, né? Não sabe como é que são esses, né? Então, eu acho isso. Essas coisas se tornaram claramente questionáveis. E qual vai ser a posição agora? Vamos abrir esse contrato para saber se a Fraport tem razão em querer fazer frente aos estragos da enchente com o dinheiro do concessionário? Tem que ver, né? Certamente é por isso. Mas então esse passivo ele é grande, e a imprensa tem grande culpa nele, tá? Acho que é isso. É isso. Gostei do conteúdo subverso dos contratos de privatização. Temos que investigar isso aí. Os contratos sobre... porque dentro dos contratos garante a taxa interna de retorno. Eu tentei obter os contratos de concessão das linhas de ônibus de Porto Alegre e não consegui. Fui lá na Germes, falei com o presidente, me prometeram, e eu não consegui. Me disseram que tinha que entrar com a lei de acesso à informação. Aí eu não tive saco de recorrer a isso, tá? Mas não consegui saber. E, pelo que eu sei, também lá tem uma taxa interna de retorno que é garantida. Tanto que a prefeitura, nos últimos 3 ou 4 anos, tem dado gordos subsídios para as empresas. Quando entrou em colapso esse sistema de transporte de Porto Alegre, a prefeitura tem dado gordos subsídios. No ano passado, foi mais de 100 milhões, pelo que disse o próprio prefeito numa entrevista na Gaúcha. Esse ano eu não sei quanto foi. Em 2022 também foi, parece que 60 ou 80 milhões, entende? Então, mas isso aí não vi uma matéria importante sobre a prefeitura subsidiando o transporte coletivo em Porto Alegre em decorrência do desequilíbrio dos contratos. Não consegui os contratos, ninguém sabe desses contratos, são fechados, né? E os concessionários de ônibus de Porto Alegre, só para ficar num exemplo local, são invisíveis, não aparecem, tu não consegue falar com eles, não tem gente, entende? Não tem gente, tem a ATP, tem lá um representante, ele fala com quem ele quer, né? E quando ele fala, quase nunca fala, né? Então é isso, as empresas não têm as empresas, os 4 consórcios não tem cara, não conheço um cara dos 4 consórcios. Mas isso aí é um baita de uma falta.
É uma pauta Não vejo a Gaúcha entre os gigantesca. presidentes dos consórcios. Hein? É uma pauta gigantesca. Ah, sim. É Investigar uma pauta esse gigantesca que assunto. agora ela tem que ser colocada na mesa, porque é o que falta esclarecer agora, que tem que ser colocada na mesa, né? Tá? Tá. A CEE, por exemplo, é uma coisa escandalosíssima que fizeram, né? Os caras pegaram a CEE, que tinha 1000 problemas, a CEE é um mar de problemas. Ela foi desmontada, ela foi depredada por conta dessa intenção de privatizá-la, né? E os caras pegaram assim, a primeira coisa que fizeram foi desmontar as equipes de emergência que a CE tinha, alegando que tinha muita gente. Demitiram todo mundo, fizeram lá um PDV, foi todo mundo embora. Aí, quando deu problema em Porto Alegre, tiveram que trazer gente do Maranhão, do Ceará, de tudo, e isso mereceu mínimo espaço nas nossas publicações mais importantes. Esse fato da CE ter trazido esse pessoal de fora, porque não tinha, aqui ela desmontou as equipes aqui e não tinha equipe. Houve um problema aqui. O negócio é o seguinte. Não se ouviu bem agora. Se ouvimos bem. Tá. Se ouvimos bem. Outra coisa que está aí no radar é a questão a questão ambiental, que é um histórico de erros no Rio Grande do Sul, né? É uma catástrofe que teve até o seu profeta, né? Que foi o Lutzenberg, ele descreveu tudo. Então, essa questão ambiental tem que voltar à tona e ser discutida. Ela tem que tomar uma outra característica, porque até agora ela vinha sendo considerada uma coisa superada, né? Uma coisa de gente chata, que não é contra o desenvolvimento, contra o crescimento, etc, etc, etc. E agora viu-se que não, na verdade, ela é a questão central. Inclusive, agora se fortaleceu o entendimento de que, mais do que nunca, é preciso ter nas redações, nos veículos, seja de que gênero sejam, profissionais especializados nesse assunto, né? Clima, meio ambiente. Sim. Hidrologia. Sim. Os caras da Agapan, que é a mais tradicional entidade ambientalista tudo isso cada vez mais faz parte da nossa rotina, o chamado... O pessoal da Agapan, que é um pessoal abnegado e que se segue trabalhando, segue lutando, eles mendigam por um espacinho, por umas linhas, para dizer o que eles estão fazendo, o que eles estão propondo, as discussões que eles estão promovendo. Eles mendigam as linhas e não recebem. Eles são considerados coisas superadas, coisas que não têm... Sim. O movimento ambientalista foi desmontado por falta de... Porque se não tem cobertura da imprensa, se não tem acompanhamento, os movimentos se desmontam, porque se não tem repercussão, tu não sabe o que o outro está fazendo, ou se tornam pequenos guetos, ou se desmontam, se a imprensa não dá cobertura. E houve aquela onda de ambientalismo no final dos anos da ditadura, lá houve aquela onda, porque o ambientalismo era um caminho para onde se podia falar algumas coisas do tanto que era proibido, né? E se criaram excelentes editorias de meio ambiente em todos os jornais, e foram todas, de repente, sendo sutilmente limadas, e sumiu o assunto, sumiu o tempo. Né? Então, eu acho que essas são as questões que estarão em aberto ali, né? E outra questão que para o Rio Grande do Sul vai se colocar, e que a imprensa também tem uma responsabilidade muito grande, é a questão do como é que da identidade porque o Rio Grande do Sul ele é essencialmente um estado da diversidade. O Rio Grande do Sul é uma diversidade ambiental, é uma diversidade ecológica, é uma diversidade geográfica, é uma diversidade humana, entende? O Rio Grande do Sul no entanto, se construiu no Rio Grande do Sul uma identidade única e monopólica do gaúcho do meio pastoril, da campanha, do gaúcho da pecuária, entende?
Fala em cultura gaúcha, é o cara de bombacha e gaita cantando, entende? Então, É a figura isso foi eternizada construído. na figura do laçador ali, eternizada na figura do laçador, que acolhe todos que chegam à capital do Aí Rio em Porto Grande Alegre queriam botar o laçador na orla. Eu ouvi uma conversa dentro da prefeitura, eu estava lá para uma audiência e vi esse papo. O cara disse: vem cá, vai andar aquela ideia de trazer o laçador para a orla, os assessores ali falando, e o prefeito aquecendo. Sim, para ter mais visibilidade, o laçador. Aí eu disse: vem cá, gente, o laçador é um personagem do Pampa, ele é do campo, ele não é da beira d'água, ele vai ficar completamente deslocado, tem que prestar atenção, prestar atenção no simbolismo das coisas. Tá? Então, por exemplo, Porto Alegre é a capital do churrasco, sabe? São coisas assim que revelam uma construção histórica e que aparentemente é inócua, não significa nada, mas significa muito, porque esse gauchismo monopolar, ele abafa as outras manifestações culturais, ele abafa as outras manifestações comunitárias, sabe, as etnias. Eu fui numa festa lá em Juí, tinha 21 etnias representadas, cada uma com as suas manifestações, cada uma com a sua cultura. Isso tu não vê isso em lugar nenhum, não aparece. Isso foi submerso, entende? Então, esse tipo de coisa, eu acho que também nessa hora de uma calamidade, que coloca tudo em discussão, é um ponto central a ser pensado, porque isso é uma construção histórica que distorce a vida de uma comunidade inteira, tá? E a ponto dela não enxergar certas coisas. Porto Alegre não tem cidade mais múltipla do que Porto Alegre. Açorianos, judeus, alemães, italianos, poloneses, russos. Putz, no livro do Rafael tem aquele livro do Rafael sobre o assassinato da Rua da Praia, que é um livro do século XIX. Ali a diversidade étnica e cultural de Porto Alegre transformaram numa cidade dos gauchinhos. Sabe, a Revolução Farroupilha é a principal festa de Porto Alegre, quando Porto Alegre sempre foi contra a Revolução Farroupilha. Porto Alegre foi contra os farrapos do primeiro ao último dia. Entende? E Porto Alegre é que derrotou os farrapos, na verdade. E os caras, mas por interesses, por uma série de razões que agora mereciam ser discutidas, Porto Alegre se tornou a capital farroupilha. Entende? Quando ela foi o posto. Então, essas agressões culturais, tanto quanto as agressões ambientais, elas não são inócuas, elas não são inertes, que não significa nada. Não, elas acabam resultando em situações que levam a esses casos dramáticos, né? E tem que aproveitar quando eles ocorrem, que nos despertam, para tentar reavaliar isso um pouco, né? Né? Acho que o Rio Grande do Sul está diante de uma grande oportunidade de se reinventar. É um estado rico, natureza rica, paisagem fantástica. Os políticos não estão à altura dessa dimensão do estado do Rio Grande do Sul, certo? Estão muito aquém. E aí é que está o nó, o grande nó. Eu me lembro de uma capa da primeira manhã, cuja manchete era assim: por que o Rio Grande se enredou, ou como o Rio Grande se enredou? E era uma avestruz manetada por uma bolhadeira. Um belo Geraldo, essa é a capa da primeira edição da Manhã. Isso. Quando era um fascículo, a capa foi um avestruz enrolado numa bolhadeira e o título era Um Século de Crise, como o Rio Grande se enredou. E quem fez o desenho? E o segundo número, isso foi em junho de 1986. Em julho, a capa era o colapso das contas públicas. Ali a gente dizia que o governo estava quebrado, gastava mais do que arrecadava, etc. A gente estava acompanhando, eu cheguei Mas assim, dentro daquele tema que o Vieira provocou lá no início,
teve algumas coisas assim que fugiram, saíram da curva. Eu não me lembro do Bonner ir para nenhum lugar do Brasil para acompanhar um episódio envolvendo o meio ambiente ou outro evento qualquer, eu não me lembro. Eu também não. E Marcelo, aquele rapaz da Globo News, o Marcelo Cosme, que é gaúcho de Rio Grande, também veio para cá e ficou aqui uma semana ou mais, né? A Ana Paula do Bom Dia Rio Grande, Bom Dia Brasil também veio. Exatamente, Ana Paula, foram os três que vieram, né, de lá. E todas as edições dos jornais, de todos os canais, em todos os lugares, aqui em São Paulo, o Rio Grande do Sul. Começa com o Rio Grande do Sul. Aliás, acabei de ver que está alagando de novo uma região da cidade. Eu não consegui ler exatamente qual, mas tem problema voltando lá. O Rio gostou de dar um banho nos gauchinhos de Porto Alegre? Foi? O Rio Guaíba está gostando de encher o saco dos gaúchos de Porto Alegre. Mas aí é aquela questão, né, Geraldo? O vilão na história não é o Guaíba, né? Ah, não. O vilão na história o é a desaguador. forma eu estava como cuidamos ou descuidamos dos rios, do ambiente e de tudo mais, o que nos leva a essa situação. Não, só para não perder, para não perder a questão da diversidade do Rio Grande do Sul, o Lula expressou uma coisa que é o Brasil, né, vê da mesma forma. Ele disse, mas tem negro no Rio Grande do Sul? Eu não sabia. O Lula disse alguma coisa agora aí. Assim, as pessoas não sabem. As pessoas não sabem que tem negro no Rio Grande do Sul. Pelotas é uma cidade que é metade negra, né? Metade da cidade, né? E tem uma cultura, e tem jornalismo negro desde o século XIX na cidade, e pessoas importantes e coisas tal. Né? Tem até um senador negro, né? Então, já tem até governador negro. E o pessoal não sabe que tem negro no Rio Grande do Sul, não sabe, né? Isso é uma das coisas. E a outra, eu me surpreendi, eu tinha muito medo, porque eu estava indo para ir no dia começou a chuva. Acabei não indo, até comentei assim, mas a gente ia ficar num lugar seguro, que era a Rua Botafogo, que as pessoas saíram de barco dos prédios. Então eu seria um flagelado também. Mas aí, exatamente, e achava que ia ficar seguro. Bom, a gente teve que acompanhar então o drama de familiares, tanto em Porto Alegre quanto em Pelotas. E o meu medo, a gente querendo informação, o meu medo era saber que, como a Gaúcha, como a RBS cobrindo o Rio Grande do Sul nos últimos tempos, o meu medo é assim, o que vai acontecer? Nós não vamos ficar sabendo de nada. Nós não vamos ficar sabendo de nada aqui à distância, porque já não, no interior já é difícil ter informação. De Porto Alegre, pelas coberturas que eu acompanhei, de vários setores no tempo, inclusive mais recentemente até a questão do Cais Mauá, quando notórios interesses jogados ali e uma pequena minoria ali tentando discutir, né? Nesse caso aí estava o Já também, outros, enfim, eu digo, nós não vamos ficar sabendo nada. E a minha surpresa foi quando eu peguei a Gaúcha, começamos a ouvir a Gaúcha no YouTube, que deu aquela coisa assim, daquela emoção do radiojornalismo gaúcho do passado. Houve uma cobertura surpreendente de uma organização absolutamente, merecidamente sob suspeita, né? E foi o que nos aliviou aqui esse mês inteiro de angústia para nós, que tivemos familiares saindo de casa e coisa e tal. A gente teve muita informação, porque teve muita cobertura, e a Gaúcha eu não acompanhei muito pelos outros, mas até lá, Rio Grande, Pelotas, toda essa rede acabou funcionando, né? E então assim, agora vamos ver como é que vão se comportar daqui para frente. Não vai voltar a dizer que o Cais Mauá é uma maravilha, agora que vai, né, modernizar o centro atrasado de Porto Alegre, que vai ser aquela maravilha para todo mundo. Essas coberturas, no mínimo, vão ter que, né, se endireitar.
fazer uma autocrítica, né, do que vinha sendo feito, né, que estava muito ruim, né, e muito assustador, né? E a questão ambiental, na verdade, ela está vindo de uns 4 anos para cá, mais forte de cima, porque há um interesse de outros agentes que não se interessavam e que não tinham interesse, começaram a se interessar. Então, se tu vê toda a cobertura hoje, todos os agentes, são os bancos, são, né, enfim, figuras internacionais, né, da alta tecnologia, das empresas e coisas e tal. Quer dizer, mudou o interesse sobre o meio ambiente e o interesse do capitalismo sobre o meio ambiente. Ele tornou um valor, né? A questão, então, não é mais uma briga de abnegados e malucos que faziam, né, enfim, né, avisos lunáticos do que o mundo, a humanidade vai terminar. Não, tem outros atores e tem mais dinheiro envolvido, tem mais... pode dar grana, né, nova nisso aí, né? Então, isso é o outro lado, quer dizer, o meio ambiente também tem essa questão, e a imprensa dá hoje, o que tem lá de cadernos hoje, por exemplo, se tu pegar hoje a imprensa brasileira, o que tem de cadernos especiais sobre o Dia do Meio Ambiente, aí eles têm que dizer que Porto Alegre foi um aviso, né? Então, isso aí é uma questão já que tem... Não, é um aviso e não pode ser só um aviso, tem que mudar, tem que agora, né, fazer políticas públicas que venham, né, se assustarem com esse aviso. Né? Isso é isso. Tem uma coisa mais grave ali, Lanzetta. O que aconteceu em Porto Alegre, esse processo todo, privatização, de especulação imobiliária desenfreada, Porto Alegre viveu um processo, ele está ocorrendo no Brasil inteiro. Tem 14 capitais brasileiras que mudaram os seus planos diretores nos 3 últimos anos, mudaram os seus planos diretores para torná-los mais favoráveis ao empreendimento imobiliário, aumentaram a área construtiva em cada terreno, aumentaram as alturas, diminuíram as exigências de espaços nas laterais, na frente, em todas, mais ou menos, eu não cheguei a ver todas, eu vi alguns, mas o modelo é mais ou menos o mesmo de Porto Alegre, uma desregulamentação completa da construção civil, é uma desregulação quase geral da construção civil, uma liberação completa e um estímulo permanente ao mercado, aos negócios imobiliários. Tá? E aí que vem essa coisa do Cais Mauá. Né? Do Cais Mauá. O negócio do Cais Mauá é o olho num grande investimento imobiliário que agora se revela para não viável, mas não sei se eles vão desistir. Mas eu quero dizer o seguinte, então Porto Alegre, de certa forma, é um caso exemplar, porque o que aconteceu aí está acontecendo no Brasil inteiro. Não, e a PEC das praias, né, agora, mais recente, que estava já... Eu já tinha passado pela Câmara. É de 22, passou pela Câmara, ninguém soube, quer dizer, uma boiada também que foi atravessada, mas com participação de quase todo mundo. Então, e a denúncia foi das mais... Ela é essa essência, assim, porque foi uma resposta ruim do Neymar. Se o Neymar nem tivesse respondido a indagação, né, o que foi dito dele ali para aquela atriz, não ia acontecer nada. Não ia acontecer nada. Ele respondeu mal, e aí ela teve que retrucar, criou um caso e acabou levantando essa... não é essa lebre, né? Esses mastodontes. Não é bem o espírito da nossa conversa hoje, mas o que estava a imprensa internacional, nacional, quando a Câmara aprovou essa PEC, sem nenhuma discussão pública, sem nenhuma exposição do assunto, absolutamente nada. Estava passando. Então, nós devemos muito à dona Luana Piovani e ao Neymar por ter trazido esse assunto à baila e trazido para nós exatamente o que está acontecendo. Embora tenha muita desinformação também a respeito. O que é muito bom. Quer dizer,
Agora é que está se discutindo. Sim, eu vou saber o que é, né? O que é, o que pode, o que não pode. O que privatiza vamos ou não privatiza. Vamos convidar a Luana para participar do debate aqui. Exato. E o Neymar, se o Neymar topar, vai ser maravilhoso esse debate entre eles. Mas, rebobinando então, né, até onde essa questão ambiental vai afetar a cobertura e o trabalho jornalístico que é feito no nosso ambiente. E até onde, né, efetivamente, os veículos de comunicação ficarão atentos, permanecerão atentos, estarão mais atentos para, ao acompanhar os assuntos de uma forma mais adequada, impedir que certas excrescências ou inconveniências ocorram entre nós. Eu queria te ouvir, Moisés. Tu que até pouco tempo atrás estava na imprensa diária e agora teu microfone está fechado. E agora está numa posição, digamos, mais privilegiada de observador da cena. Certo? Vera, eu quero lembrar que o Moisés, em reunião anterior nossa, fez uma observação sobre a intuição dele de que essa cobertura, esse fenômeno que ocorreu, dessa tragédia no Rio Grande do Sul, está criando uma nova geração de repórteres, jornalistas que foram para a rua, estão enfrentando e vem uma nova geração também. Não é, Moisés? Ótima lembrança, Polidoro, ótima lembrança. Eu acho que a melhor parte, né, para o nosso lado é essa aí. Eu fiquei impressionado, achei uma turma muito boa. Eu só queria fazer uma observação aqui com relação a duas abordagens que vocês fizeram aqui da cobertura, que eu acho que elas não se misturam. Primeiro, a cobertura de campo é uma cobertura de espetáculo, que é uma cobertura de tragédia que não existiu no mundo. O que aconteceu aqui não tem no mundo, tem outra coisa parecida. O Katrina é outra coisa. Aquele fenômeno, aquilo que aconteceu dos morros no Rio, é outra coisa. O que aconteceu agora é uma tragédia que não tem exemplo. Então, isso aí propicia o quê? Que a cachorrada vá a campo. Então, quando a cachorrada vai a campo, ninguém controla. Quem trabalhou em redação sabe. Os repórteres vão a campo e tu não tem mais controle de mais ninguém. Qual é a falha que houve, que eu acho que houve de cobertura? Houve uma falha de tratamento, de abordagem disso aí nas cozinhas, nas redações. Eu queria estar dentro da Zero Hora, tentando contribuir para esclarecer, por exemplo, o que o Eduardo Leite fez de mudança na legislação ambiental. Eu não tenho nada especificado ponto a ponto do que ele mudou. Mudou 300, 400 itens. Nos quais itens? Né? Aquele projeto do delegado Juco, o que mudou na questão da ocupação de áreas de proteção? O que mudou? E isso aí eu acho que é falho. E a questão que eu acho importante, isso que vocês levantaram, das redações, as redações tinham... Na Zero Hora, quando eu entrei na Zero Hora 88, a Zero Hora tinha 3 malas lá dentro, insuportáveis, maravilhosamente insuportáveis, que eram os repórteres ecologistas, chamavam ecologistas, não falavam ambientalistas, né? Que eram os caras que ficavam nos enchendo o saco, né? Enchendo o saco da redação, era um poder paralelo dentro da redação. Eu não consigo me lembrar os nomes aqui, o Cadão podia me ajudar, e o Márcio. Eram os caras que ficavam lá afrontando o poder. O Aristóteles era um. O Tosi. Tinha aquele outro guri, como era o nome daquele outro guri que foi trabalhar, acho que no tribunal. Eram 3, né? O Belmonte também, estava na Rádio Gaúcha na época, Roberto Vilar Belmonte. Roberto Belmonte. Eles eram de linha de frente, né? E estavam lá enchendo o saco. Isso aí, esse pessoal desapareceu. Eu quero dizer, o Cadão ainda está aí, eu quero dizer, eu e o Cadão nós fizemos em 2002 um perfil do Lutzenberg, que eu acho que foi a última grande matéria, tipo assim, vamos contar quem é o Lutzenberg, para quem não conhece, e aí acabou o baile. E o Lutzenberg morreu um mês depois, matamos o Lutzenberg. Fizemos uma matéria em março, ele morreu em abril de 2002. E outra coisa, para encerrar, dessa coisa de estrutura de redação, estrutura de jornalista ambientalista, com essa índole ambientalista, o Lúcio Flávio Pinto foi o maior jornalista ambientalista do Estadão e talvez um dos grandes repórteres ambientalistas, o Bicudo sabe, do Brasil,
e ele trabalhava no Estadão, dentro do Estadão, fazendo matéria sobre a Amazônia. Ah, porque era paraense? Não, porque ele queria fazer aquilo e ele afrontava o poder daquela redação, né, reacionária, e ele avançava com as pautas da Amazônia, até porque isso tinha um charme, né, Bigodo? Tinha um charme. Então, isso tudo desapareceu. Isso tudo... Tu na Zero... Oi? O Estadão teve uma editoria de meio ambiente muito competente, muito forte, com profissionais... Muito por inspiração do Lúcio Flávio, muito por inspiração dele. Eu conheci ele depois, num evento que eu fui em Santa Maria, que ele participou online. Foi muito interessante. Bueno, e hoje tu não tem ninguém dentro das redações que faça esse tipo de abordagem. Bueno, encerro aqui minha participação. Vou dizer, né, Verinha, me assustei quando começaram a falar do Pimenta, do Guzzo e do Mário Alberto. Eu digo, epa, essa pauta aí eu acho que eu não vou poder entrar. Mas ainda bem que depois nós voltamos para a cobertura. E a última observação que eu quero fazer é o que o Polidoro fez para estar com uma cara melhor do que a cara de 20, 30 anos atrás. O que aconteceu? Qual é o que o Polidoro toma? Como é que pode? Acabou com a barba. Eu acho que acabou com a barba. Fazer uma cirurgia de catarata. Não. Na hora de fazer a cirurgia de catarata. Não. Deixa eu te dizer assim. Pelo que eu percebi aqui, o Elmar. Fala. Assim, ó, o Moisés disse que ele fez, acho que foi junto com o Cadão, a última grande matéria do Lutzenberger. E o Elmar fez no Jornal em 74. Sim. A primeira grande matéria sobre aquela entrevista com ele, que nós somos atores, né, na Guarita, né? Foi o capa da primeira edição que circulou em banca, não foi, Vieira? É quando você cria a Guarita, é isso? Você cria o... Sim, ele era o executor do projeto de criação da Guarita. Ele tinha saído da multinacional. Contrataram o Burle Marx. E o Burle Marx chamou o Lutz para ser uma espécie de conselheiro dele, sei lá, como é que chama? Curador deles. E o Lutz foi e assessorou toda a montagem do parque lá. E ali, naquele momento, o Lutzenberger, em Porto Alegre, era considerado um maluco. Ninguém dava bola para ele. Para sair alguma notinha nos jornais, ele tinha que ir lá encher o saco dos caras. Eu me lembro na Folha da Tarde, ele sentava lá e não saía, enquanto não dava um espaço para ele publicar uma nota. Né? Então, mas ele era um cara já nacionalmente considerado. Né? Mas Porto Alegre ele era um marginal, assim, um cara que não tinha nenhum espaço. Aí eu fui lá. Acabou o ministro do Collor. Acabou o ministro do Collor. Collor. Essa é a parte, é isso aí. O Cadão, Cadão? Estava contando aqui, o Cadão podia falar. Nós fizemos uma matéria com o Lutzenberger em março, e em abril morreu o Lutzenberger, você lembra, né? Nós passamos lá dentro, eu, o Cadão, lá no Rincão Gaia, numa sala, nós encerrados dentro de uma varanda, assim, completamente fechada, não entrava um arzinho ali dentro e um calorão do cão, você lembra, Cadão? E aí eu vou contar agora. O dia mais quente do ano. Não, foi uma coisa terrível. E aí eu vou contar aqui para vocês que o Cadão se jogou pelado no açude no lago do Lutz, lá, porque ele permitia, né? Tomava um banho pelado no lago. E eu fotografei o Cadão. Eu tenho essa foto para usar numa hora que eu precisar. Não mostra. Não, por favor, não mostra. Não, na hora. Ibsen. Eu olho e não digo, a única coisa que o Ibsen não usaria era esse óculos, só isso, né? Mas é a cara do Ibsen, é uma coisa impressionante. Sobre o Lutzenberger, deixa eu dizer para vocês, há exatos 50 anos, tá? O Lutzenberger já avaliou e analisou as catástrofes que eram provocadas pelas enchentes. E ele disse que isso só confirmaria um futuro que era previsível. Sim. Ele afirmou, ipsis literis, se hoje os estragos são imensos e os mortos se contam a centenas,
Não tardará o dia em que os flagelados e os mortos totalizarão milhões. Somos incapazes de aprender com nossos erros. As advertências sempre mais dramáticas da natureza de nada valem. Insistimos no consumo de nosso futuro. Tá para vocês? Isso foi um dos vários centenas de artigos que ele escreveu, exatamente analisando essa situação. Então, a questão até agora é, vale invocar o Lutzenberg e perguntou, será que essa tragédia agora nós vamos aprender alguma coisa? Né? Até que ponto, volto a repetir aqui, até que ponto, especialmente a nossa imprensa, ficará atenta para cobrar aquilo que precisa ser cobrado e vigiar para que as medidas que são necessárias sejam de fato adotadas. Vieira, o que eu acho, eu queria falar de 3 ou 4 coisas fragmentadas, mais sobre estrutura do que conteúdo. Eu achei que era mais ou menos o que a gente tinha se proposto a falar hoje. O que eu percebi da cobertura da imprensa, primeiro, rádio fazendo TV, né? As rádios fizeram TV o tempo todo. Os repórteres entravam ao vivo nas rádios e também podia vê-los onde eles estavam. GZH é a nova Telecom. Como é que é? Pelo YouTube. GZH. A GZH é a Telecom. Voltou a isso. Eu acho que para mim foi uma coisa bem marcante. Eu acho que esse episódio, pela grandeza dele, é que nem a Segunda Guerra, tu tem muitos episódios para ver, entendeu? E no todo. Um deles é isso. Acho que isso marca, para a partir de agora, coberturas de rádio fazendo TV. A segunda coisa que me chamou a atenção é que, definitivamente, a pauta PET ela vai ter que começar a ganhar espaço também. A gente não está falando disso, mas não sei se vocês se deram conta, mas tu tinha equipes para salvar gente e equipes para salvar bicho. Tu tinha centro de que recebia gente e centro para recebia bicho. Tu tinha pedido de doação de água e comida e tu tinha pedido de doação de ração. Acho que a pauta PET, ela vem para ficar, mais do que já estava. E até porque é um grande filão comercial, né? Eu tive um cachorro aqui em casa durante alguns dias aí e me impressionou. Tudo é R$ 30. Qualquer coisa é R$ 30 no cachorro. Então, isso me sai logo. Eu acho que o Moisés, eu falo de uma coisa, eu também acho que a cobertura foi muito fragmentada, porque ela se deu em muitas frentes, né? E em poucos momentos, acho que é isso que o Moisés quis dizer, alguém chegou e juntou as peças para oferecer uma coisa mais penso do que estava acontecendo. Um dos poucos momentos que eu vi muito bom, que é a cara dele, porque é um dos bons repórteres que ainda está em atividade, com o Marcelo Gonzato, ele fez uma boa matéria sobre a situação das casas de bomba de Porto Alegre. Foi quando o assunto veio para a pauta, que era a total entrega das casas de bomba de Porto Alegre, total descaso que estava havendo na estrutura, foi responsável pelo alagamento, porque o rio não invadiu Porto Alegre, em cima do muro, o muro funcionou, o rio invadiu por baixo, porque as casas não funcionaram. E em 2017, eu participei de uma reunião da prefeitura, quando eu trabalhei com o Marquesan, 21 dias, em 2017. 21 dias. Uma chuva em Porto Alegre muito forte, alargado toda a farrapa. Deveria dar um título de um livro, Meus 21 Dias com o Marquesan. Eu dei um voo para Nova York nesse dia, por conta do congestionamento que deu, e eu participei de uma reunião de noite onde a pauta foi as casas de bombas que não estavam funcionando. Tinha um episódio que eu ouvi, foi que uma das casas de bomba que fica ali na região do Maitá tem que ser acionada manualmente, e o cara de plantão morava em Viamão. Então, o cara de Viamão começou a alagar, ele tinha que vir de Viamão e chegar ali para ligar a bomba. Só que quando ele chegava ali, já estava alagado. Ele não tinha como chegar na casa. Em 2017. Isso é antigo na cidade, essa discussão é antiga. Então, eu acho que o Marcelo Gonzato, nessa matéria, se vocês acho que ele mostra o que está acontecendo. Acho que é uma das poucas vezes que tu teve esse penso aí que o Moisés acho que também fala nesse sentido. E acho que tem mais uma questão ambiental, eu acho que tem uma confusão. Acho que o Lutzenberger ele falava de um turismo ambiental. E acho que os jornais precisam começar a se dar conta que hoje cobrir cidade, transporte público e crescimento da cidade é ambiental. Não é questão só de preservar a mata, cortar a árvore ou não cortar a árvore.
quando o Grêmio leva a Arena para lá, tu tinha uma ideia de fazer a cidade se desenvolver para o lado do Humaitá com qualidade da cidade. E o que a gente viu foi uma das áreas mais alagadas da cidade, inclusive a Arena. Então, tu vê que o planejamento urbano, não houve planejamento urbano. Então, acho que para mim hoje tu cobrir meio ambiente é tu cobrir planejamento urbano. É como a cidade vai se crescer, e que asfalto tu vai ter, que áreas verdes de escape de água tu vai ter, que estrutura de saneamento tu vai ter. Isso é meio ambiente. A própria questão que eu tenho insistido na minha mesa lá das quintas-feiras, que o Cadão e o Márcio aí, a gente sempre falou que cabe ao Estado cuidar de saúde, educação e segurança. E eu coloco transporte coletivo. Acho que o Estado tem que começar a ver transporte coletivo como um desses fatores de desenvolvimento. Passe livre, passe livre. Olha aqui, ó, o plano diretor de Porto Alegre. Eu não sei. O plano Mas diretor. Então, só isso. E sobre a cobertura dos nossos colegas, eu acho que a Globo avaliou mal, porque foi bem no sábado que tinha o show da Madonna, e a coisa começou no Rio Grande do Sul, no interior, então tu não enxergou, e tinha sábado, sabe, todo mundo com a cabeça na Madonna, né? E eu sei disso porque o famoso episódio do avião da TAM, daqueles gaúchos que caiu no aeroporto, ele começa com uma imagem da Globo News pegando fogo num hangar do lado que ele passa, né, do hangar, e o Plínio Nunes, falecido, chega para mim e diz assim, tem um incêndio ali numa sexta-feira, num hangar ali de Congonhas, disse, dá uma nota. E depois era aquele avião dos gaúchos. E também só quero lembrar, por fim, que eu também, o Ferinha, tu falou bem aí das redações que tiveram que sair, né? Os nossos colegas também foram atingidos, acho que isso afetou um pouco a cobertura emocional, né? Eu tenho relatos, por exemplo, Luciano Pérez, que é um dos apresentadores da Gaúcha, a casa dele alagou. O Rodrigo Lopes me contou que estava no centro de Porto Alegre, andando de barco ali na Casa de Cultura, naquela região, quando foi chamado para tirar o carro dele do estacionamento da 0 hora, porque estava alagando. E ele já me disse que saiu ali com água no joelho para tirar o carro e foi buscar a mãe no Bonfim para salvar a mãe. Então, eu tenho muitos relatos de colegas também que não sei se eles tiveram a tranquilidade necessária para fazer um trabalho sereno nesse momento, né? Eles também foram vítimas disso aí. Eu mesmo saí de casa aqui, né? Mas eu também já estou aposentado. Era isso a minha contribuição. Grande contribuição, mas eu acho que o fenômeno, para mim, é as rádios virarem, tem uma questão estrutural, TV. Mas eu acho que juntou tudo agora, né? Juntando tudo, internet, televisão, rádio. Tu não sabe onde começa uma e termina a outra, né? Perfeito, acaba sendo uma coisa só. Mas o Casarré, Elmar, o Casarré está pedindo a palavra também, eu acho que Tá bem. devemos ouvi-lo, já que está aí, não falou absolutamente nada até o momento. Eu acho que o lead foi dado pelo Alexandre. As rádios viraram emissora de televisão, os caras aqui. Aqui em Brasília, também no primeiro momento não sabíamos aonde assistir e tal. Troquei informação com o Lanzetta, nós fomos para a GZH e os caras na rua com o celular transmitindo. O que me chamou a atenção, que eu não vi ninguém comentar, é o seguinte. Enquanto eles davam um monte de notícia, boletim, daqui a pouco parava. Eu imagino que era o intervalo comercial, aí eles botavam uma musiquinha, botavam uma tarja, assim, ficava uma musiquinha, de 5 minutos, daqui a pouco voltava. Eu imagino que é uma jogada econômica do YouTube. Que o YouTube disse, não, vocês vão usar aqui para fazer mensagem, mas não vão ganhar dinheiro em cima de nós. Eu só estou dizendo, porque é uma pergunta, uma curiosidade minha, que eu não vi ninguém examinar por que aqui em Brasília, não sei se é em Porto Alegre assim, a Rádio ZH lá, a Rádio Gaúcha, dava 5 minutos de notícia, parava 5 minutos, silêncio, que eu imagino que seja o comercial. E outro detalhe que eu queria lembrar é o seguinte, em Pelotas, quando eu saí de Pelotas, todas as rádios tinham departamento de notícias, 2, 3, 4, 5 repórteres. Hoje, nenhuma rádio tem departamento de notícias. Então, apareceu um garotão lá, meio doidão em Pelotas, não sei o que ele faz na vida, se é veterinário, se ele é cosmonauta. Ele pegou um celular lá, entrou no Instagram, criou uma conta chamada DDD 53, número de Pelotas. E esse cara, que eu não sei quem é, não consegui, porque eu também não tenho Instagram, esse cara começou é o cara que dava notícia de Pelotas, todos os caras de Pelotas que eu falava, é o DDD 53, DDD 53. É o sujeito, um autônomo, um malucão, pegou um celular e criou uma rádio, criou um veículo, né?
Então, eu acho que a grande jogada nessa aí é essas coisas que surgiram, né? Como disse o Alexandre, a rádio que virou televisão, né? E o cara malucão, o cara pega o seu telefone e ele vai lá para o bairro Laranjal, estava tudo cheio d'água, ele vai lá com água pelo pescoço e transmite. Nenhuma rádio vai lá, entendeu? Então, isso é que me chamou a atenção, porque aqui em Brasília a gente acompanhou pela Gaúcha e pelo DDD 53, porque né, é uma loucura para nós, destruiu o Estado, né, cara? Pela amplidão dessa destruição, assim, porque ela destruiu a economia, destruiu 500 mil pessoas, 50 mil empresas, destruiu 50 pontes, 500 estradas. Cara, isso aí é um negócio alucinante, cara. Eu não sei se nós... Eu acho que é a maior tragédia ambiental brasileira, longe. Não em termos de números de mortes, claro, tem aquela do Rio que morreram 800, aí, o Brumadinho e tal. Mas porque num estado de 480 municípios, ela pegou 440. Isso é um absurdo, isso é uma loucura, cara. Entendeu? Então, o meu comentário é no 2, realmente a rádio, TV e o cara com celular que vira notícia. Muito bom. Muito bom. O que era, Elmar, que tu queria falar naquele momento? Eu te interrompi. Só queria lembrar o seguinte, a questão do plano diretor, para o planejamento e meio ambiente, o plano diretor de Porto Alegre foi feita uma revisão em 1991 para incluir, onde foi a principal mudança foi a inclusão do meio ambiente, PPDU MA, meio ambiente, entende? Mas isso foi todo ao longo desses últimos, principalmente dos últimos 2 mandatos do Marquesan já começou com o Fortunati, mas do Marquesan e do Melo, isso foi totalmente desmontado, esse plano. Metroplan foi desmontado. Metroplan foi desmontado. A Metroplan foi desmontada, inclusive a Metroplan tem um plano pronto que ela concluiu em 2000, agora faz 4, 5 anos, um plano completo para revisar todo esse sistema de proteção, de prevenção de cheias da região metropolitana de Porto Alegre, que ainda tem muitos pontos graves e muitos pontos vulneráveis, tá? E esse plano sequer gerou notícia. Ele está arquivado, sequer gerou notícia. Ele foi concluído na gestão desse que estava no Transurb agora, como é o Magadan? Puxa vida. Não era o Magadan. É o engenheiro, aquele que foi da CE. Pedro Bicho. Pedro Bicho. E ele concluiu esse... Mas consta que o governador não quis nem olhar o plano. Porque considerou fora de prioridade, entende? Aí é que é que acho que o pior de tudo desse processo é a falta de visão que revelam os governantes e as opiniões hegemônicas no Estado, que foram num caminho que desconsiderou essas coisas que agora se revelam essenciais, tá? O plano diretor de Porto Alegre foi alterado no centro e no 4º distrito para permitir prédios de até 30 ou mais andares, para permitir uma série de facilidades, para ter um grande boom imobiliário, com as 2 áreas mais inundadas. A visão dos caras a repercussão no mercado imobiliário. Por exemplo, tem uma imobiliária de um amigo meu aí, que ele diz que só tem, de todos os imóveis que ele locava no centro de Porto Alegre, só restou um até agora, porque todo mundo quer sair do centro, todo mundo quer alugar em outro lugar, não quer mais alugar. Porque tem as imagens de 41, tem as imagens de agora, a ideia é de que daqui a pouco pode acontecer tudo de novo, evidente que vai se fazer muita mudança. É um outro impacto. Eu vi no fim de semana um anúncio de venda de um imóvel e dizer, vendo o imóvel, apartamento, 2 dormitórios, isso e aquilo, em zona livre de alagamento. Quer dizer, virou agora... O atributo. E a Melnik, que
saiu aí numa entrevista de um dos seus diretores que tinha 5 bilhões em estoque, em ativos, um valor Alegre. Inimaginável. Caiu aqui, Vira. Como é que é essa história do estoque? Não entendi, desculpa. Deu um tilt aí. A Melnick, 5 bi imóveis não vendidos. E não em terrenos, estoque de terrenos para construir. 5 bilhões em Porto Alegre. É uma informação dada por um dos diretores dele, numa entrevista que eu acho que na Zero Hora. Os ativos que eles têm em terrenos em Porto Alegre são 5 bilhões. Quando deu aquela polêmica daquele prédio de 41 andares, na Rua Duque de Caxias, e na Duque de Caxias, né? Ali o cara foi dar uma explicação e falou isso. Não, porque não é só ali que nós estamos construindo, nós temos 5 bilhões em estoque de terreno na cidade. A maioria provavelmente é nessas áreas que eram nobres, né? E que agora são inundáveis. Elmar, quem é que vai fazer essa pauta que possa nos explicar o que é esse boom imobiliário em Porto Alegre? Talvez quem é que vai Matinal. Vamos pedir para Matinal fazer essa reportagem. Não, tem que fazer essa pauta. O já. Eu já falei com várias pessoas da área e não tem uma explicação racional, não tem. Não tem, mano. Mas isso é um modelo, isso é um projeto nacional, mundial. Isso aí são os fundos imobiliários que estão promovendo isso aí. São fundos internacionais, é muito dinheiro para construir. Sim, mas tu tem olha, Elmar, tu tem uma imobilização que é representada por isso, que pode ter uma explicação em Camboriú, por exemplo. Camboriú, uma pessoa mora num prédio onde tem 4 moradores. Não agora, há 10 anos. Há 10 anos. Só que Camboriú é uma área de especulação pelo perfil da cidade, Balneário Camboriú. Agora, Porto Alegre não tem esse perfil. Não tem esse perfil. Então, Porto Alegre é uma situação particular que tem que ter uma abordagem aqui, né? Eu não sei quem hoje poderia fazer, quem tinha que fazer isso era tu, mas tu vai dizer que tu não faz mais apuração, nem eu, né? Nós não fizemos mais, não tem mais idade, né, Omar? Mas eu tenho idade, me falta tempo. Eu tenho idade. Está aí a resposta aí, ó. Olha aí. Eu tenho idade para fazer. Me faltam condições, me falta condições de tempo. Pois é, mas... Porque isso aí é um fenômeno nacional, né? Eu falei aqui, 14 capitais brasileiras mudaram o seu plano diretor. Sim, mas São Paulo... As mesmas regras. Elmar, o Estadão, a cada 3 dias a manchete é do setor imobiliário, a manchete do Estadão. Estadão virou um jornal do mercado imobiliário. Não é mais nem financeira, é mercado imobiliário. Abriu o Estadão, tem uma manchete falando de questão imobiliária de São Paulo. Tá, mas aí é São Paulo, é Balneário Camboriú. Por que Porto Alegre também está nessa dimensão? Essa explicação tem que ter uma explicação específica aqui, nossa, tem que ter. Ao bom imobiliário. Tem muita liquidez nos fundos imobiliários, que são fundos internacionais. Tem muita liquidez. E eles estão atrás de oportunidades. E encontram um país que tem cidades, que tem grandes espaços, tem grande potencial de crescimento, e tem governantes lenientes que aceitam mudar as regras para favorecer o negócio, e eles vão indo, e vão aplicando e vão investindo. Aqui em Florianópolis, vão investir 5 ou 6 bilhões em projetos imobiliários, estão em projetos aprovados. Aqui vai ser uma camboriuzação. Por isso que o caso do Rio Grande do Sul, se torna emblemático, porque talvez aí se possa dar um novo rumo para isso. Não sei até que ponto será possível. Mas aqui esse fenômeno ele é nacional e até mais que isso. Se ocorresse uma no Santinho agora. Só para confirmar o que o Elmar está dizendo, que o fenômeno é nacional, notícia de hoje eu li ainda, vão permitir construir prédios de 30 andares em Cotia, ao lado de São Paulo ali. 30 andares em Cotia. Eu morei em Cotia. Não tinha nada com mais do que 5 andares em Cotia. Interessante. Aí no Santinho, pode ter prédio alto agora no Santinho? Aqui só podia 4 andares. Agora mudaram, já pode 8. Daqui a pouco 30, né?
Daqui a 40, pouco 30. Só para não acusarem nem o Cadão, nem o Moisés de serem alarmistas, está aí a primeira página do Estadão de hoje. O governo existe taxar herança sobre o plano de previdência e a foto em destaque, Cotia vai permitir construção de prédios de até 30 andares. E realmente é uma estupidez, né? Uma cidade como Cotia. É uma Mas está ali estupidez. a ênfase forte à questão imobiliária. Tá, Moisés? Mas talvez, por exemplo, mas que é a coisa mais absurda, cara, do que aquelas 9 torres cujo desenho foi distribuído e saiu por aí, aquelas 9 torres de 30 andares, nos terrenos das docas, ali no cais, 9 torres de 30 andares entre o mercado e o Guaíba. Esse projeto está concedido, inclusive. Quem viabilizou agora talvez seja a enchente tenha inviabilizado, né? Mas nada que um edifício sob pilotis não resolve, Omar. Faltam 4 minutos. Eu só queria fazer uma observação e terminar, que é o seguinte: nós somos 11 na Conline hoje. Tem uma mulher e 10 homens, só para ficar registrado que está vivendo o Clube do Bolinha. Mas não foi por falta de convite, as mulheres estão presentes. Eu estou só alertando que... Não, está bem. Inclusive a Núbia, que é uma grande assídua frequentadora das nossas conversas, ela está há mais de 30 dias com a irmã com uma infecção de origem e combate desconhecido, está hospitalizada e a Núbia tem lá ficado diariamente acompanhando a irmã. Mas, enfim, as mulheres estão... não tá, mas eu acho que nós temos que tentar atrair, criar uma base maior de mulheres, porque tem mais gente, tem mais homens que não estão aqui, então tem uma base grande, acho que tem que aumentar. Elaine, a Marina também parou de vir. As meninas têm que se mexer. Tá bom. Gente, foi uma conversa excelente sobre todos os aspectos. Excelente. Semana que vem teremos um novo encontro, desta vez, espera-se com um convidado especial, que já está, em princípio, pré-agendado. Será uma outra grande conversa. Tá bom? Será um homem ou uma nos mulher? encontrar, Um homem ou uma mulher? Grande abraço a todos. Uma mulher. Minha pergunta do Moisés. A mulher. Olha aí, Polidoro, olha aí, de repente, dessa a pauta, hein? Essa é a pauta. Tá bem. Valeu, pessoal. Agora, ele já fez uma mudança ali. Mudou a pauta agora. Na hora. Está resolvido já o nosso problema na semana que vem. Dá um spoiler aí, Vini. Um abraço. Spoiler. Boa noite, abraço. Um abraço. Abraço. Boa noite. Tá bom.